Amém? Gente, eu sou assim, eu sou feliz, e principalmente quando chega um domingo de Santa Ceia. Se eu pudesse, eu estava rolando no chão, brincando com as crianças, celebrando, cara. Hoje eu estou trazendo à memória um dia célebre em que meu irmão mais velho, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele marcou e sinalizou algo muito forte, muito poderoso. E quando a igreja entende isso, e todas as vezes que a igreja traz à memória, que a igreja celebra esse momento, para mim, não sei para você, mas para mim o próprio Cristo vem aqui. E eu sinto a presença dele aqui nesse ambiente. Eu percebo a presença dele nesse ambiente. Então é um momento de alegria. E principalmente hoje, que no calendário romano, marcaram para ser hoje. Mas para mim, indiferente de ser no calendário romano ou não, eu quero é celebrar a vida. Porque ele vive. Vou dizer de novo, ele vive. E ele vive, sabe por quê? Por tua causa, por minha causa, por causa da humanidade. Ele fez tamanho sacrifício por mim, por você, por nós. E se tamanho sacrifício esse, ninguém existiu, ninguém existe e ninguém jamais existirá para suportar tamanho sacrifício. Onde pegou todos os meus pecados, os teus pecados, os pecados dos nossos antepassados, os pecados futuros, os pecados conscientes e inconscientes. Pegou e fez assim, ó, soprou, acabou. Hoje é noite de celebração, hoje é noite de nos alegrarmos, outra vez vos digo, alegrarmos no Senhor. E quando fala do amor, quando fala desse amor, cara, eu me destruo. Eu me desconcerto todo, eu me apago. Porque eu tento viver um pouco desse amor, mas todas as vezes que eu acesso esse local, onde existe esse amor profundo, às vezes eu penso que vou morrer, vou ser destruído, porque tamanho amor, que a estrutura do corpo humano não consegue suportar. Somente Ele. Mas todas as vezes que você quiser acessar esse local onde o amor dele repousa, você tem toda a liberdade. Agora uma coisa eu te digo, se você decidir acessar esse local, saiba que algo em você vai ser transformado, algo em você vai ser mudado. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre níveis do amor. A psicologia, a filosofia, as IA da vida, aí eles dizem que existem novos tipos de amor. Obviamente eu não vou entrar nesse viés, nem vou falar, porque até mesmo não tenho conhecimento de nenhum desses aí, tá certo? Mas eu quero falar e trazer um contexto qual o Espírito me trouxe um entendimento sobre 4 níveis de amor que nós conhecemos no mundo, e pelo fato de não trazer Jesus, o Espírito Santo, para o centro dessa porção de amor, ele perde a sua essência e ele é distorcido, ele é deturpado, e logo o mundo se aproveita disso. Quantas vezes você já ouviu falar do amor eros, do amor filéu, do amor ágape? Só que hoje eu quero falar, e às vezes a gente classifica isso como tipos de amor, e eu respeito e concordo, mas só que Deus me mostrou esses dias algo. Para todo filho, toda filha, para todo cristão, aquele que professa o nome de Jesus, ele precisa entender que isso são níveis de amor que ele vai liberando, e à medida que você decide se aprofundar em cada nível desse amor, você passa a conhecer uma faceta de Cristo,
você passa a conhecer Ele com mais intimidade, com mais profundidade. Logo, isso te leva a um nível de transformação. Qual a maior prova de amor que se pode dar? Você já parou para pensar nisso? Afinal, estamos celebrando hoje a Páscoa, domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição. Afinal, hoje é noite de nós trazermos à nossa memória a Santa Ceia. E hoje eu quero te trazer motivos de sobra para você estar inserido na ceia e não você estar excluído da ceia. Hoje mais cedo eu estava conversando com o Leandro e eu falei para eles, cara, eu tenho que ter motivos de sobra para trazer as pessoas para sentar à mesa com Jesus e celebrar a Santa Ceia. Longe de mim eu encontrar motivos para excluir as pessoas. Que raio de evangelho é esse? Que você só pode ser se você estiver dentro de um perfil o qual o ser humano traçou, não foi o próprio Cristo quem traçou. Que evangelho de vida é esse, onde eu, em vez de, impetrar uma porção de vida do eterno sobre essa pessoa, eu faço dizer, não, agora não, espere. Para isso eu quero te falar, segundo a tradição judaica, o amor, ele é constituído, o verdadeiro amor, ele é constituído através de 4 tipos de esforços. Você tem que se esforçar de 4 formas, na física, na emocional, na material e na espiritual. Porque você se expressar somente de uma forma, em uma das 4 características do qual eu tracei aqui, eu falei para você, é simples, é fácil, é alcançável, mas você atingir esses 4 níveis, você está mostrando que você não ama como um outro qualquer, você ama como a imagem e semelhança de um Deus vivo. E a primeira, e eu vou tentar correr, porque já vão dar 8 horas, e eu tenho que correr com isso, queria muito ter tempo para a gente mergulhar um pouco nisso, mas o primeiro, vamos usar o primeiro passo, o primeiro nível, e não querendo dizer que cada ponto que eu vou dar, deve seguir essa regra, essa sequência, porque cabe de acordo a cada um que está presente, o nível que está vivendo. E você vai entender um pouco. Como todo mundo sabe, existe o amor eros. Para muitos, esse amor eros, ele não é algo saudável, e eu concordo em partes. Só que, essa palavra do grego eros, quando você traz ela para o hebraico, ela significa date. E segundo o judaísmo, segundo a cultura, por que eu estou falando da cultura? Porque se a gente precisa analisar nesse tempo as características de como Cristo se posicionava, as características de como a lei fluía, as características de como a graça flui nesse tempo. Para isso a gente precisa entender um pouco sobre a cultura que contextualizava toda a palavra de Deus. E segundo o judaísmo, eles acreditam que o eros é a fase inicial, onde você tem um pontapé inicial a desbravar as porções de amor, o qual o pai tem para os seus filhos. O Deus eterno, quando eu falo pai, é o Deus eterno. Esse nível é chamado date, que no grego representa o eros. E o eros é o amor que ama enquanto deseja. Mas logo que esse desejo é suprido, ele deixa de existir.
Você já percebeu que às vezes nós buscamos um relacionamento de amor com Deus só para suprir uma certa necessidade nossa? E o Eros, ele tem a condição de satisfazer o físico do ser humano. E não existe nada de errado nisso, desde que ele esteja sendo feito da forma saudável, como manda o figurino. Quando você obedece, quando você se coloca debaixo, dentro das características do que rege as Escrituras, quando você tem todo o direito de usufruir desse amor Eros. De ambos, o homem e a mulher, o casal, se satisfazerem. É tanto que a palavra diz: seja bendito entre todos o matrimônio no seu leito, sem mácula. E às vezes nós queremos levar essa porção do amor Eros para o lugar errado. E pelo fato de levar para o lugar errado, às vezes nós não entendemos um amor que precisamos ter com Deus, um relacionamento de intimidade. Porque Eros, um dos significados de Eros é intimidade. Se desnudar, estar frente a frente com quem você ama, sem reserva alguma. E precisamos entender que para servir a Deus, nós precisamos ter esse amor, onde temos que estar na presença dEle desnudados. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Um relacionamento, diga comigo, um relacionamento puro. E existem na Bíblia exemplos. Saul era um que só buscava a Deus para satisfazer os seus desejos. Ele só se colocava na posição de rei, porque quando tinha uma necessidade de algo, quando queria ser afirmado em algo, quando ele queria se posicionar, quando ele queria usufruir e não queria repor, não queria também satisfazer. Você sabia que um relacionamento com Deus, quando você se coloca abertamente com Ele, não somente você é satisfeito, mas Ele é satisfeito também por você? Deus ama a satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, mas Ele também ama quando Ele sabe que os filhos se colocam diante dEle e repousam abertamente. E são verdadeiros diante dEle. Um relacionamento em profundidade. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, Deus diz a Samuel: cara, até quando você vai aceitar essas coisas de Saul? Porque eu vejo o que ele está fazendo. Você percebe o nível de relacionamento? Só que nesse primeiro nível de relacionamento, você pode decidir permanecer no seu egoísmo de buscar satisfazer um desejo seu, ou você partir para progredir, diga assim comigo, avançar para o próximo nível de amor, que é conhecido como storge. No grego se chama storge, mas no hebraico é midat. Essa fase é onde começa a se envolver, ter um relacionamento em outro nível. E é quando as emoções começam a aflorar, nascendo um amor verdadeiro, autêntico, onde não tem reservas em liberar as emoções. O Eros, você satisfaz um desejo físico. No storge, você satisfaz a um desejo emocional. E Deus deseja suprir as nossas necessidades emocionais. Eu vou dizer de novo, Deus deseja suprir as nossas necessidades emocionais. E quando há um desequilíbrio, quando há uma escassez, uma ausência dessa necessidade, sempre desencadeia algo que não é saudável. Exemplo: uma depressão, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. E por aí vai. Esse nível de amor, ele é cultivado pela afeição.
Em um casamento, você sabe muito bem, quem é casado precisa cultivar essa afeição um pelo outro, porque se não se cultivar, isso se perde no meio do caminho. Assim é você se relacionando com Deus, com o próprio Espírito Santo. Você precisa cultivar, você precisa demonstrar que esse nível de relacionamento, você está sendo verdadeiro, autêntico, autêntica com Ele. Se eu estou triste, eu vou falar. Se eu estou feliz, eu estou alegre, eu vou falar. Se eu estou duvidoso com alguma coisa, eu vou expor. Quantas vezes, para quem é casado, você pergunta para a tua esposa, você conhece a tua esposa e você pergunta, está tudo bem? Cara, 3 segundos é o suficiente. Se ela passou 3 segundos e não falar, é porque não está nada bem, tem alguma coisa errada. Ou se ela responder de bate, pronto. Está tudo bem? Tá sim, está tudo bem. Tem algo aí. Mas isso só se desenvolve com o tempo de relacionamento. A palavra diz que Deus tem ciúmes. A palavra diz que o Espírito ele chora. A palavra diz que o Espírito se alegra. Logo, precisamos entender que existe um relacionamento e precisa existir essa reciprocidade. Em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 6, diz assim: os netos são a coroa de honra para os idosos, para os avós. Os pais são o orgulho de seus filhos. Isso é uma grande prova de um relacionamento estorge. O segundo nível de relacionamento. Em Êxodo fala sobre honrar os pais, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 12. Em Mateus 12, 50 fala sobre um relacionamento de Jesus. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala sobre relacionamentos. Eu estou correndo por conta do tempo, gente. Em 1 João, agora eu queria que você colocasse 1 João 3,16. E eu queria que no 3, toda a igreja lesse comigo. Amém? 1, 2, 3. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor estorge. Cristo, Ele deu a sua vida. Nesse nível de amor, ele é derivado do grego, storge, filostorgos, que significa ternamente amoroso. Se existe um nível que nós precisamos entender, que precisamos caminhar, é um nível de constante amor. Você pode declarar comigo assim: constante amor. Diga de novo: constante amor. Diga mais uma vez. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você já imaginou? Você está vivendo esse amor, está liberando sobre alguém esse amor que lança fora o medo que a pessoa sente. Você já se viu? Você já parou para pensar? Você está vivendo nesse segundo nível de amor? Quando você libera, e eu tenho procurado fazer isso com a minha esposa, conversar com ela e liberar um nível de amor que ela venha olhar para mim e dizer: uau, ele está liberando algo que está lançando fora o medo que repousa em mim. E às vezes ela faz isso comigo. Mas é muito fácil eu fazer com a minha esposa, e é muito fácil ela fazer comigo. O maior desafio é nós
executarmos, fazermos isso com quem nós não conhecemos ou com quem nós não nos afeiçoamos. Esse segundo nível é o nível quando você se converte, você aceita Jesus, você está vivendo nesse tempo, as emoções estão, se alinhando com Deus, você já está se programando para poder fazer as ministrações de cura interior, você já está se organizando para fazer o impacto, retiro, o modelo de Jesus, você já está planejando para quem sabe, daqui a um ano você fazer a escola de realinhamento, sabe? Algo que você está empolgado, você está animado, porque você está sentindo a sensação que o Espírito está lançando em você algo, onde você está tirando todo o medo, tudo aquilo que te trava, e você deseja desbravar novas coisas que Deus tem para você. Deixa eu te falar algo, nesse nível, Deus tem novas coisas para você. Existem áreas que você precisa desbravar, mas você precisa se afeiçoar mais com Ele. Você precisa declarar que você o ama. Mas esse tipo de amor não é tão ideal. É apenas um nível. É apenas um nível, pois ele está firmado apenas nas emoções. Cara, quando eu namorava com a Cristiane, Pastor Rodrigo, cara, chegou um nível que todos os dias a gente se via, não era, amor? Era todos os dias. Cara, todos os dias. Eu chegava do trabalho, tomava o banho. A galera que eu jogava voleibol, a galera já estava com raiva de mim, porque me chamava para jogar e eu lá quero saber, cara. Eu estou vivendo outro nível, cara. Todos os dias eu ia, sabe, tomava meu banho, passava a minha colônia, não vou falar o nome da colônia, porque senão, sabe, me perfumava, bicho. O cabelo já não era mais assim, o cabelo era no outro estilo. Era algo que ela gostava. Por quê? Porque eu me afeiçoava. Seu lindo. Eu me afeiçoava a ela gostava e ela me esperava. Você já imaginou? Pare um pouco agora e pense. Você tendo uma oportunidade de se encontrar com Jesus, ter um encontro com o Espírito Santo. Como você se prepara para esse encontro? Afinal, as suas emoções estão alinhadas com Ele agora. Quando você fala nele, você sente arrepios. Quando você fala nele, teu coração começa a palpitar mais forte. Tem mais um nível. E Ele ama isso. E quando Ele percebe que nós estamos alinhados emocionalmente com Ele, Ele nos leva a um novo nível, chamado amor filéu, que se for transcrever para o hebraico é Shabbat. Já nesse nível, a situação já muda. Revela que uma fase do relacionamento em que o convívio se torna mais maduro, as emoções fracas começam a ser separadas das emoções verdadeiras, das que estão fortalecidas. Você já não se preocupa tanto com o medo, você já não se preocupa tanto com a ansiedade, você já não se preocupa tanto com os ataques na mente, porque você está vivendo um relacionamento autêntico, mais maduro, mais forte, mais filéu. Você está tendo constância, não diga comigo, constância. Vamos, constância num relacionamento verdadeiro. E sabe o que é mais louco? É porque se você é casado ou casada, quando você começa a se relacionar com ele dessa forma, isso reflete no teu relacionamento, isso reflete no teu casamento, isso reflete, se você é pai, começa a refletir no relacionamento com os filhos. Esse terceiro nível, talvez para muitos, é o ápice.
Esse terceiro nível é algo onde você já começa a ouvir, você já começa a receber deles direcionamentos, você já começa a compartilhar com o teu cônjuge, você já começa a liberar palavras de destino aos filhos. Você já vive mais, sabe, intenso, você já não é mais a mesma pessoa. Logo as pessoas vão perceber que existe algo diferente em você, porque o amor chegou a um novo nível. Diga, o amor chegou a um novo nível. E logo você não perde tempo com aquilo que não é interessante. Logo você tem prazer em estar na presença dele. De acordo com a concordância do dicionário Strong, o verbo do grego philéu está intensamente relacionado ao substantivo filia, que significa demonstrar afeto caloroso em amizade íntima. Alguns irmãos, eles estranham quando eu abraço e dou um beijo no rosto, principalmente os homens. E principalmente tem uma gauchada aqui, né, Vini? O Vini, ele diz: oi, pastor, tudo bem? O braço assim, bem, né? Cara, abraça aqui. Tá, pastor, tá, né? Chega um nível em que você está vivendo um relacionamento tão intenso, onde você sente o perfume de Cristo, uau, te envolvendo, sabe? Que não tem problema nenhum você chegar no teu irmão, cara, e você abraçá-lo, né? E beijá-lo, saudá-lo. E isso é o nível onde você saúda, como Paulo diz, saudai-vos com ósculo santo. Onde você chega, você pega uma irmã da igreja, você vem, você, sabe, eu costumo muito fazer isso, as irmãs que vêm, cara, eu tenho muito cuidado, muito zelo com isso. Procuro de lado e beijo na cabeça, se for um beijo no rosto, é muito cauteloso, para que seja percebido uma porção de amor da parte de Deus sendo liberada para essa vida. Esse nível onde você está demonstrando um afeto caloroso, sabe, de uma amizade íntima, você só consegue fazer quando você realmente está conhecendo a quem você está se relacionando. E como é difícil você demonstrar esse amor. Como é difícil você abraçar alguém que você não conhece e de repente saudá-lo com um ósculo santo. Como é difícil você abraçar essas pessoas, porque a palavra diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Não fala assim a palavra? Mas deixa eu te falar, vai ser o amor de muitos, não de todos. Vou dizer de novo, vai ser o amor de muitos e não de todos. Em que rol você se encaixa nesse tempo? Você faz parte dos que estão na classificação, onde muitos vai esfriar o amor, ou você vai ser aquele que vai lutar em permanecer nesse fiel amor, nesse honroso amor, nesse inesgotável amor, nesse inexplicável amor. Esse é o momento em que precisamos entender que o que eu libero não vem propriamente de mim, mas sim através de mim. Esse é um tempo, esse é um momento onde você não tem reservas de dizer, me perdoa. Ou então você diz, eu te perdoo. Nesse nível, você já está preparado para passar para um outro nível, que se chama o amor ágape.
E já esse amor é um amor pleno. É um amor, sabe? Aqui a gente consegue entender o que João 3,16 fala. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse nível, você já não tem mais reservas alguma. Nesse nível, você só pensa em fazer a vontade do Pai, assim como Jesus falou: cara, eu só quero fazer a vontade do Pai. Em 1 João 4,10, fala assim, eu não sei como é que é a versão que vai sair aí, mas diz assim: assim nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que nível de amor é esse? Que nível de amor é esse que temos que desejar? Precisamos desejar. E aqui eu discorro para o final dessa mensagem em um texto que para mim revela muito, que está lá no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8, do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Simples, né? Não, foi lá Jesus, foi ver. Estava lá, ressuscitou. Lázaro, aquele que ele ressuscitou lá, sabe? Aquele cara, se liga? Pois é. 6 dias antes, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Preste atenção. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, diga comigo, nardo puro. Vamos lá, nardo puro. Continuando o versículo, diz assim: muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Para mim, esses versículos demonstram um dos maiores níveis de amor. Obviamente, se eu perguntasse para você se você faria isso, você, mulher, iria dizer: faria. Você faria agora, porque sabe do contexto da história. Porque uma coisa é você saber o contexto da história, você saber toda a história. Outra coisa é quando você está inserido na história. E essa mulher, ela se posturou em um nível de fé, onde nem os discípulos que estavam ali com ele se posicionaram. Ela poderia muito bem ter oferecido um unguento de menor preço, poderia ter oferecido uma essência cítrica, que estaria de bom tamanho.
que é um perfume mais leve, mais barato, que poderia representar o nível do amor eros. Não, é simples, uma cítricazinha só para aguçar, não é só para despertar. Uau, que cheiro bom, rapaz. Que negócio bom. Mas não, ela entendia que precisava de algo muito maior. Ela poderia muito bem oferecer aquele perfume e ter substituído por um mais apimentado, sabe, que já tem mais um pouquinho de valor agregado. Quem gosta de perfume sabe o que eu estou falando. Cara, eu gosto muito de perfume. Eu gosto muito de perfume. Isso já levaria, nesse caso, se ela tivesse colocado, sabe, uma porção mais apimentada, ela teria levado para o segundo nível do amor storge. Ou ela poderia muito bem, naquele lugar, ela ter lançado um perfume mais amadeirado, que é o tipo de perfume que eu gosto. Que dizem que o amadeirado ele é mais marcante. Poderia ter lançado um perfume amadeirado, sabe, com uma essência mais pura, que marca onde você passa. O que torna o valor ainda maior. Essa seria uma adoração de nível filéu. Sabe, as emoções já estão alinhadas. Marcou algo, sabe, aquele perfume marcou o momento. Mas não. Ela decidiu entregar o que possuía de maior valor. Ela pretendia alcançar o mais alto nível de relacionamento. O nível ágape, oferecendo uma essência oleosa, que é muito mais duradoura. Que é um perfume de um alto valor muito, muito maior. Uma oferta muito preciosa. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E se a equipe da ceia quiser se posicionar, já pode se posicionar. Hoje é noite de Santa Ceia. E às vezes temos muito essa cultura de vir participar de uma ceia em forma de um rito. Mas para mim, a Santa Ceia é um momento onde eu procuro entregar algo muito, muito melhor do que o que eu entrego nos cultos, nos outros cultos. Porque é um momento memorável. É um momento onde eu estou celebrando algo muito precioso como o corpo de Cristo. E eu queria te convidar nessa noite, para que você viesse agora, conforme o apóstolo Paulo diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. E quando eu falo isso, não é para que você deixe de cear, mas sim que você encontre motivos para cear. E a pergunta que eu deixo no ar para você analisar, enquanto você faz a sua autoanálise, conforme Paulo declara, é: o que é maior e o que é mais poderoso do que o sangue de Cristo na tua vida? Pode ficarem aqui, pode ir. Pense agora, o que é maior e o que é mais poderoso do que o sangue de Cristo? Na minha vida, não tem nada que exceda ao sangue de Cristo. Não existe nada maior e mais poderoso do que o sangue de Cristo. Eu acredito que na sua vida também, pelo menos eu acredito como cristão. E nisso discorro para uma segunda pergunta. Então, por que raios você não ceia?
Se na tua vida o sangue de Cristo é o que mais tem autoridade em você, o que te impede de você vir hoje aqui? Na minha concepção, no meu conceito, a única coisa que impede com que alguém venha ceiar aqui é não crer que Jesus, Ele tem capacidade de lançar fora os teus pecados e te entregar uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida reestruturada, te trazer para um novo ambiente, onde você vai se relacionar com Ele, nesses níveis de amor. Eu estou te dando motivos de sobra nessa noite, para você dizer, uau, eu devo cear. Porém, se você acredita que Jesus não tem poder nenhum sobre a sua vida, então eu te aconselho, realmente você não deve cear. Mas se você crê que Ele tem poder, que Ele é justo, que o sangue dEle nos purifica de todo o pecado, você tem motivos de sobra. Quando Ele passou próximo de Zaqueu, e eu peço para que você se ponha de pé agora. Quando Ele passou próximo a Zaqueu, que Zaqueu estava pendurado em uma árvore, Ele disse, Zaqueu, desce, que hoje eu vou ter contigo, hoje eu vou cear contigo. Nesse episódio aqui, de João, no livro de João, Ele estava à mesa com todos os discípulos, e Lázaro, aquele a quem havia ressuscitado. Mas entrou uma mulher ali, e entregou algo muito maior. Talvez o que você tem para entregar nessa noite a Ele seja aquilo que te impede de cear. Talvez o que você tem que apresentar a Ele para começar a romper em todas as áreas que você precisa romper na sua vida, é você entender que nada, eu vou dizer mais uma vez, nada pode impedir de você cear nessa noite, a menos que você decida, não quero, porque eu não acredito nessa palavra, para mim isso aí não é realidade para a minha vida, amém, e mesmo assim, eu continuarei amando você, eu continuarei a saudar você com o ósculo santo, eu continuarei a liberar palavras de vida sobre você, eu continuarei, se assim o Espírito permite, eu liberar uma palavra profética na sua vida, eu continuarei a estar disponível a te ajudar, porque eu estou vivendo em um nível de amor chamado ágape. E a igreja de Cristo, nesse tempo, precisa entender que é o nível que ela precisa caminhar. O amor ágape, onde ajuda o próximo a sair de lugares onde eles não têm condições de saírem.